Seu Lima Duarte, eu acho que a gente evoluiu bastante de 100 anos para cá com relação ao espiritismo, né? Com certeza, de 100 anos, com certeza. Eu sou de um tempo em que era meio marginal, meio bandido, né? Não era bem uma ciência, ninguém, ou uma filosofia, era uma coisa um pouco marginal. Sou de um tempo lá no Triângulo Mineiro, pátria comum do nosso querido Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, mas evoluiu muito. Hoje não, hoje já é aceito como uma ciência ou uma religião, ou os dois, porque não há religião sem ciência e nem ciência sem religião, né? Como é que foi o seu começo no espiritismo e no teatro espírita? Bom, minha mãe era médium, um médium de incorporação, até muito famoso lá onde eu nasci, né? Eu nasci em Desemboque, Sacramento. Fui criado, educado, me desenvolvi em Ribeirão Preto. E quando eu vim para Ribeirão Preto, do Desemboque, eu tinha 7, 8 anos. E a minha mãe, nós éramos muito pobres, muito pobres. E meu pai e minha mãe aceitaram ser zeladores de um centro espírita. E claro que indicado por outros espíritas, que meu pai e minha mãe eram espíritas. Então ele foi ser zelador, morava no centro espírita, tomava conta, limpava. E minha mãe, por ser médium, participava de todas as sessões, recebia entidades. Chegou a ser um médium de muito prestígio lá no interior. E eu fui criado nisso, né? Nesse contato tão íntimo com a fantasia, com a maravilha que o Espiritismo proporciona, especialmente a uma criança como era eu. O Espiritismo é das religiões, me parece, a que mais constrói a maravilha, não é? Então eu fui criado em contato com isso. E, inclusive, conheci ali os espíritas de Ribeirão Preto, famosos naqueles tempos tão aventurescos, né? Onde ser espírita era um perigo, era um coitado, isso aí é um monstro, ele lida com entidades, é perigoso. Tinha isso aí. E entre os espíritas que eu conheci, e eram muito queridos de meus pais e do centro espírita que meus pais tomavam conta, que era o centro espírita, por coincidência, Batuíra mesmo. E o Eurípides Barçanufo era um espírita de largo prestígio, todos sabem, e ele tinha o centro espírita em Ribeirão Preto, não ele tinha, que era de um dos grandes espíritas que eu conheci também, o Zé Papa, que era presidente e organizador estimulador do centro espírita Eurípides Barçanufo. E ele era um autor, ele era um italiano, né? Veio um serralheiro italiano, que eu quero dizer isso, que era um operário maravilhoso, que iniciava Ribeirão Preto e a mim também nas maravilhas do artesanato, né? Ele era serralheiro e também espírita, presidente do centro. E ele escrevia umas peças de teatro. E me propôs que minha mãe também era atriz, além de ser médium, era também atriz daquelas comédias de costume brasileiras. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Uns 8, 9 anos, quando fui para Ribeirão. Quando o Zé Papa me escolheu para interpretar uma peça que ele escreveu, aliás, eu fazia o papel título da peça. E a peça se chamava O Espírito Obsessor. Foi a primeira peça de teatro que eu fiz. E ele escreveu essa peça em Ribeirão Preto. Ensaiamos, montamos e fomos representá-la em Ribeirão Preto, no colégio do Eurípides Barçanufo, onde eu tive a oportunidade de conhecer a mãezinha do Eurípides Barçanufo. Eurípides já tinha morrido, ele morreu muito novo na gripe espanhola, né? E os espíritas sabem disso. Então eu fui fazer lá no centro, no colégio do Eurípides, essa peça, O Espírito Obsessor. E depois fizemos em Franca também, no Instituto Pestalozzi, do Tomás Novellino, e depois fizemos em Ribeirão Preto. Foi a minha primeira peça de teatro e o meu primeiro sucesso, onde eu descobri, além de os encantos e maravilhas que o Espiritismo lhe proporciona, descobri também os encantos e maravilhas que o teatro lhe proporciona. Vamos falar agora, por exemplo, do seu personagem, o Ribas.
Como é que o senhor se sente tantas décadas depois, não é? Interpretando um papel importante do livro Chico É como se eu nunca tivesse parado, né? É reatar a minha infância, reatar os contatos com as entidades todas que com certeza me assistem, minha mãe. Eu fiz essa peça, esse filme mais em homenagem, em memória, resgatando uma dívida que eu tinha para com a minha mãe, já falecida, e para com a minha filha, que também é profundamente espírita. Então, pensando nas duas, nos dois polos de minha vida, a mãe e a filha, eu resolvi fazer esse personagem. Espero que tenha estado à altura dele, não é uma personagem que vem do grego, persona, é uma entidade. Então não é coloquial, não tem vícios e nem virtudes dos seres humanos. Eu procurei partir daí, é uma entidade que olha mais ou menos como olhava a minha mãe e que fala mais ou menos como fala minha filha. A mesma linguagem espírita. A mesma linguagem espiritual e do mesmo jeito, né? O senhor, logicamente, a sua infância foi dentro do espiritismo. O senhor Foi. tomou contato com as obras espíritas editadas pela Federação Espírita Brasileira? Não, eu tomei mais contato com o Chico Xavier, né? E o Chico Xavier tem contato com a Federação. E o nosso espiritismo lá em Ribeirão Preto não recebia nada da Federação Espírita, não recebia nenhuma mensagem, porque nós éramos particularmente isolados lá em Ribeirão Preto, lá no Triângulo Mineiro. Eram tempos muito difíceis, muito duros, eram tempos de ser espírita, era mais ou menos ser segregado, o preconceito sobre nós todos era sempre muito grande. Então a gente não recebia nada das entidades, nós fazíamos o nosso espiritismo. E constato hoje que não estávamos muito enganados, não. Certo. E por exemplo, da obra de Chico Xavier, o senhor teve tempo de ler alguma obra? Eu conheço o Chico Xavier, claro. Eu não só conheço como era amigo particular, né? Amigo, nós somos da mesma região. Conheço ele, conheço as conferências dele, conheço a oração dele de modo geral. E algumas obras eu conheço, essa agora, e algumas mesmo ditadas por André Luiz, por Emmanuel. Nós éramos inclusive amigos, eu vejo o Chico muito menos como uma entidade, mas como um amigo querido, muito terno, muito meigo, muito fraterno. Era um querido amigo, Chico. Não sou médium, a minha mãe era uma grande médium, a minha mãe era mesmo. Então a minha infância foi toda em contato com isso, com a maravilha, como eu digo. Pois era a minha mãe que me puxava a orelha, me dava bronca, me amava e me batia. E de repente eu recebia entidades que falavam por aquela senhora que me amava tanto. Então eu sentia que aquelas entidades passaram a me amar também, aquelas que elas recebiam. Lima Duarte é o espírito de luz da minha mãe. Eu me chamo Ariclenes Martins. A minha mãe é que me pediu, quando eu tive que escolher, ela disse, põe o nome do meu guia de luz, que você vai ser tão feliz, e eu sou obrigado a acreditar em milagres, não sou? E a vida continua? Bom, a vida continua, não só o filme é tão comprido que eu já disse, nós vamos fazer 2, a vida continua e o próximo é a vida continua mesmo.